Amados, nós vivemos, graças a Deus, debaixo da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Se não fosse isso, o que seria da humanidade? Essas tribulações que estão acontecendo, essas tragédias que estão acontecendo, exteriormente, que nós vemos pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, essas coisas que antigamente acontecia assim, mas hoje tem acontecido de forma assustadora e todo dia, toda hora. Quando a gente imagina que vai passar, não passa. Acontece outra vez, mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez. E de tanto acontecer isso, o ser humano, nós, passamos a ter um comportamento muito perigoso, que é o comportamento da dúvida. E algumas pessoas têm coragem de dizer assim, será que existe Deus? Será que eu estou sendo enganado? Será que o diabo é mais forte que Deus? Esse pensamento e essa fala, às vezes, o pensamento é verbalizado, acaba trazendo para a pessoa algo terrível. Que nós falamos a semana passada. A sua palavra é uma sentença. Isso é claro. Você atrai para você coisas ruins, quando na verdade você teria que atrair para você coisas boas. Mas nós somos tão cabeça de pudim que nós não entendemos isso. Sabe por que não entendemos? Porque nós temos algo que veio lá do Jardim do Éden. A desobediência. E somado à desobediência veio a mentira. Porque quando nós identificamos uma verdade, o diabo vem com a mentira. E essa mentira chama-se incredulidade. Porque o diabo fala ao nosso ouvido. Ele mexe com o nosso intelecto. Ele conhece as nossas atitudes. E se Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, então é isso que ele faz. E nós temos que estar espertos. O apóstolo Paulo fala que nós devemos estar despertos contra as armadilhas do diabo. Mas como que nós vamos fazer isso? Sendo esperto, tendo discernimento e querendo aquilo que queremos. Vida próspera, saúde, alegria, paz. É isso que nós queremos. E é isso que Deus pode dar a você. Mas depende só de você. Depende de mim, depende de você. Como construir isso na nossa vida? De que maneira vamos construir isso? Crendo. Uma crença inabalável. Uma fé chamada fé vívica. Fé em Jesus Cristo. Porque tem vários exemplos na Bíblia. Oh, por que duvidaste? Oh, homem de pequena fé. A tua fé te salvou. Quantas vezes Jesus disse isso? Depois de curar, de restaurar. A tua fé te salvou. Presta atenção, a tua fé te salvou. Então nós temos que usar um pouquinho a nossa inteligência, porque Deus nos deu inteligência e discernimento. E Ele disse que quem quiser sabedoria, peça a Deus, Ele dá sabedoria, para entendermos e ter uma visão não material. Porque o que nós estamos vendo de tragédia, o que acontece conosco, as nossas dificuldades do dia a dia, nós estamos vendo o exterior. Mas nós temos que aprender a ver o espiritual. A ver o espiritual. Quando Eliseu estava no monte com seu imediato Giazi, e um exército grande estava lá para a guerra, Giazi ficou morrendo de medo e falou: profeta, olha, vai matar todo mundo.
Olha o exército. Aqueles homens todos armados. Eliseu falou assim, não se preocupe não, Geazi. O que está em nós é maior do que está neles. Senhor, abra os olhos do Geazi. E de repente, Geazi começou a ver carros de fogo para tudo quanto é lado, anjos para tudo quanto é lado, exércitos celestiais para tudo quanto é lado. E ele ficou apavorado e viu aquilo, o espiritual. E no outro dia, o exército do Senhor liquidou com todos aqueles inimigos. Está na Bíblia, eu creio na Bíblia. Então nós temos que aprender a ver o espiritual. Ah, mas pastor, como que nós vamos ver o espiritual? Aí é que está. Aí é que está. Eu vou explicar hoje como é que você pode ver o espiritual. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se você trouxe sua Bíblia aí, abra. No livro de Mateus, no capítulo 24. Pode abrir sua Bíblia aí. Interessante, que nós vamos ler hoje, vamos meditar para descobrir como ver o espiritual. Versículo 27. Olha que está escrito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente. Vocês já viram um relâmpago? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é assim, ó. Você consegue ver somente com clarão? Diz que assim será a vinda do Filho do Homem. O que está dizendo? É Jesus que está dizendo essas palavras. Que ele virá como um relâmpago, é rápido. Num piscar de olhos. O versículo 28 diz o seguinte. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quando se fala em cadáver, fala do quê? De morte. E onde tem morte, tem os abutres, que vão comer a carne das pessoas mortas. As batalhas, quando acontecia, aquela carnificina, os abutres apareciam. Nesse versículo 27 e 28, está falando de uma tragédia. Está falando de uma tribulação. Está falando de algo terrível, que vocês nem podem imaginar. Uma carnificina, um desastre, uma tragédia. O que está acontecendo hoje, nesse mundo, é o princípio. É o princípio. 24:14 de Mateus fala isso. É o princípio das dores. O que estamos vendo hoje é o princípio. A coisa vai ficar pior. E nós temos que estar preparados para enxergar o espiritual. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Versículo 29. Acompanhe aí. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Vamos parar aqui um pouquinho. Bom, no versículo anterior, nós vemos que vai ter cadáveres. Então, é uma tribulação, é algo terrível que vai acontecer. E dizem, onde houver cadáver, se ajuntarão os abutres. No 28 diz, imediatamente após essa tribulação, essa tragédia, daqueles dias, olha o que vai acontecer. O sol escurecerá e a lua, o que vai acontecer com a lua? Não dará sua luz. Quer dizer que vai ter o quê? Trevas. 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 Como aquela praga, a nona praga do Egito. Deus trouxe trevas que podia se tocar. O sol vai sumir, a lua não dará luz, e estrelas cairão do céu. Essas estrelas cairão do céu. Vocês já viram estrelas cadentes? Já viram? O pessoal fala que é meteoritos. Na verdade é. Mas você vai ver aquelas chuvas sumindo, desaparecendo. Escuridão total. E os poderes celestiais serão abalados. Gente, é um quadro que nós podemos observar de terror. Alguém já viu chuva forte com trovoadas e
pedra de granizo, aquelas pedras. Já viram aquele negócio pavoroso? Aquele furacão, coisa terrível. É pior que isso. Pior que isso. Agora vocês prestem atenção no versículo 30 aqui que diz. Olha aí o 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder. Amados, vamos voltar um pouquinho. Volta um pouquinho aí. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. No céu, Jesus, que vai dar o sinal. E todas as nações da terra se lamentarão. O que é esse lamento? Chorarão. E verão Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vocês estão percebendo isso? Depois dessa tragédia, depois dessa confusão, de muita gente morta, o sinal, vem Jesus, o povo chorando, porque vai ver Jesus. Os remanescentes vão ver Jesus, chegando em grande glória e poder. E olha só, na sequência do texto. E ele enviará, presta atenção, amados. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Vai ser um som ensurdecedor. Vai ser um som de trombeta, aquele alarido. E esses reunirão os seus eleitos, os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmãos? O que nós podemos visualizar? O espiritual, porque é Jesus que nos está dando essas dicas de que vai vir uma grande tribulação, uma situação terrível, muitas pessoas vão morrer, mas quem serão os remanescentes? Serão os eleitos, os escolhidos, aqueles que crerem no Senhor Jesus, aqueles que vão dizer: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me resgatou, o Senhor me morreu, porque você vai passar por toda essa tribulação. Se hoje nós estamos passando por tribulações, que é o princípio, as aflições da vida, você está conseguindo, você se entregando para Jesus, você buscando o Senhor. Você é eleito, você é escolhido. E o que vai acontecer? Muita coisa para a sua vida. Amados, eu trago hoje para vocês. Hoje é um dia especial, porque Deus falou ao meu coração. A última e grande esperança. Hoje, a última e grande esperança. Qual é a última e a grande esperança para as nossas vidas? Porque se você não tiver no seu coração Jesus como a última esperança da sua vida e a grande esperança da sua vida, nada resta para você. É morte espiritual e morte física. É destruição total. E aquela pessoa que morre sem Jesus vai para o inferno. Porque teve uma opção. Só existe um caminho, é Jesus Cristo. Ele separa as ovelhas dos cabritos. Está em Mateus capítulo 24 inteiro e 25. Pode ler. A separação dos justos dos injustos. Daqueles que são comprados pelo sangue de Jesus e que aceitam Jesus como resgatador de sua vida. E aqueles que não aceitam. Vida eterna para quem aceita. Morte eterna para quem não aceita. Jesus, Cristo, prometeu voltar para buscar os que creem. Se Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse, em João 14, de 1 a 3, Jesus disse o seguinte: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus está dizendo, nesses versículos de João,
ele disse, antes de partir, de ser ido para o céu, de que ele ia preparar uma morada para nós, para os escolhidos, para os eleitos. Vou preparar para vocês um quarto. Vocês terão um local junto comigo, com ele. Porque esse era o propósito de Deus antes. E que através da desobediência do pecado original de Adão e Eva, nos condenou todos à morte, mas Jesus veio para nos dar um sentido novo na vida. Algo que nós precisamos ter esperança, dar crédito nele, para poder ter uma vida que nós sonhamos, que nós queremos. Todos nós buscamos prosperidade, saúde, alegria, paz, sim, ele pode nos dar. Mas nós temos que pensar lá na frente. Nós temos que ser escolhidos. Nós temos que ser o eleito, para podermos estar com ele no momento que ele voltar. E está próximo. Muitos sinais indicam a proximidade da vinda de Cristo. Vamos voltar em Mateus 24, só que no versículo 6 e versículo 7. Jesus diz assim: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas, ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Amados, não está acontecendo isso há quanto tempo? Isso são indícios da proximidade da vinda de Cristo. Guerras, tragédias, violência de tudo quanto é ordem. Situações adversas, coisas que estão acontecendo inexplicáveis. Mas tudo isso que está na Bíblia está acontecendo dia a dia. O tempo exato da vinda de Cristo não foi revelado. Em Mateus 24, 36, Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Como nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Só Deus sabe. Por isso nós temos que estar colocando a nossa vida diante de Deus e pedindo a proteção dele. Quando Jesus voltar, todos o verão. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. O apóstolo João viu. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Amados, é Jesus Cristo que disse que ele tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Então, nós vamos ver a Jesus. Nós vamos sentir a presença dele na nossa vida visualmente. Visualmente. Hoje nós sentimos a presença dele espiritualmente. Quando você ora e você busca, você sente a presença do Senhor Jesus te consolando no momento que você mais precisa. No momento mais trágico da sua vida, você clama ao Senhor Jesus, ele está presente. E ele usa pessoas para estar junto de você. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra. Eu creio nisso, gente. Amados, queridos, eu creio. Quando no momento mais difícil da minha vida eu oro a Deus, eu sinto a presença do anjo do Senhor me consolando. Eu sinto a presença do Senhor dizendo: vai em frente, fica firme, marche. Use o que eu tenho te dado. Sabedoria, inteligência. E a gente passa a enxergar o espiritual. Quando você passa a enxergar o espiritual, as coisas começam a clarear na sua vida. Quando acontece alguma coisa e você vê a solução de imediato, é Deus agindo. Mas tem pessoa que não crê nisso. Deus está agindo, Deus está fazendo, continua fazendo, vai fazendo, e a pessoa não percebe. Aliás, não quer perceber. Acha que a ocasião aconteceu. Coincidência. Foi coincidência. Foi coincidência. Deus age no momento que nós mais precisamos. O nome dele é já. É já. Não tem nem como discernir o momento. Não é um momento, é já. O que diz a palavra? Muitos serão pegos de surpresa. Essa é a grande realidade. Mateus 24, 40 e 42 diz assim:
Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. No dia que Jesus vinha arrebatar a sua igreja, está dizendo, vai ter 2 pessoas na fazenda. Um vai, o outro fica. E aí? Cadê? Cadê fulano? Já está com o Senhor. Mas o outro ficou. Vai passar pela tribulação. Aí é que está a situação. Na sequência do texto, 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Jesus está dizendo que 50% das pessoas que aceitam Jesus, 50% é que vai com ele, outros 50% vai ficar. Sabe por quê? Porque não está totalmente nele. Não está permanecendo nele. João 15:7. Se vós permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pode pedir o que quiseres, será feito. 50% das pessoas não permanecem em Jesus e a palavra não permanece, mas estão na igreja, esquentando o banco de igreja. Está na Bíblia isso, não é eu que estou falando. Então nós temos que permanecer em Cristo e a palavra tem que estar em nós. E nós permanecendo em Cristo e a palavra estando em nós, nós somos escolhidos, somos eleitos. Podemos passar por aflições, tribulações, mas eu enxergo espiritual. Tem um Deus que cuida de mim. Amém, irmãos? Tem um Deus que cuida de mim. Olha o que diz Jesus: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Na vinda de Cristo, todos serão transformados, os que crerem nele. Presta atenção, amados. 1 Coríntios 15, 51 e 53. Jesus diz assim, o apóstolo Paulo disse ao 1 Coríntios o seguinte: escute bem este segredo. É um segredo. Mas é um segredo revelado a todos aqueles que creem. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. É quando nós lemos sobre Deus, Jesus, na vinda dele, vai pedir para os anjos trocarem as trombetas. E os escolhidos e os eleitos estarão com ele. Ele tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais. E todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Amados, uma transformação, algo sobrenatural vai acontecer. Os mortos serão ressuscitados. Morreu um parente seu, uma pessoa muito querida. Você quer que você poderá ver essa pessoa de novo? Se vai ressuscitar num corpo imortal. E nós seremos transformados também. É coisa que somente Deus para explicar isso. É algo maravilhoso, que vocês enxergando no espiritual, vocês vão ver que coisa linda o que Deus vai fazer. Algo sobrenatural, fantástico, maravilhoso, transformação, um mundo diferente. É promessa, é palavra do Senhor, eu creio nesta palavra. Quem crê em Jesus se alegrará com a sua vinda. Veja só o que diz o profeta Isaías 25:9. Naquele dia todos dirão, ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele, e ele nos salvou. Ele é o Senhor, e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Amados, que alegria poder entender de que Deus, mesmo nesse momento tão frágil que nós vivemos, nesse mundo aflitivo, traiçoeiro, complicado, ele ora para nós com amor. Ele olha para você com amor. Ele ora para você querendo que você se salve. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que estar junto daquilo que ele nos ensina através dos seus mandamentos, para podermos estar entre os escolhidos e os eleitos de Deus. Isso tem a ver com a família. Marido comprometido com Jesus, a esposa não. Ou vice-versa. Os filhos comprometidos com Jesus, os pais não. Ou vice-versa. A unidade da família.
O fortalecimento da família no único propósito, no único objetivo de servir a Deus, de guardar os mandamentos, para que todos da família sejam escolhidos e eleitos, e todos juntos com Jesus Cristo no momento certo. O difícil vai ser, a esposa some, desaparece, o marido fica. O filho vai, o outro irmão fica. Que situação desagradável. Onde está fulana? Onde está ciclano? Isso vai acontecer. E não vai demorar. O que nós queremos da nossa vida? Uma vida medíocre? Lutando para ter alguma coisa e não conseguindo ter nada? Algumas pessoas podem dizer, a morte é a solução. Muitas pessoas têm colocado fim à sua vida. Se matando. Semana passada nós tivemos tragédias em família aí. Um policial matou a esposa, depois se matou. Um outro foi lá e esfaqueou a esposa. Depois se esfaqueou ele mesmo. O que aconteceu? Uma pessoa está morta, outra está na cadeia. E outro está lá aleijado, lá sendo cuidado pelos outros. Queria morrer, não conseguiu. Outro se esborrachou da ponte, brigou com a mulher, saiu e se jogou da ponte. Queria se matar. Não morreu, não. Se arrebentou. Ele está todo quebrado na Santa Casa. Vai ficar 6 meses sem poder se mexer nem a cabeça. E ele está dizendo o quê? Estou arrependido. Agora não adianta. Agora não adianta. O que aconteceu? Então, amados, de vez em quando nós temos atitudes, eu estou falando de mim também, que desagrada tanto a Deus, que Deus, Ele continua no mesmo lugar, mas nós nos afastamos dele. É nós que vamos embora. É nós que estamos indo para o beleléu. Ele só está olhando. Chorando? Com certeza, Deus chora. Está na Bíblia. Ele quer que você tenha um coração arrependido e chega nele e fala, Pai, salva-me, segura minha mão. Pedro estava se afogando. Senhor, salva-me. Ele disse, homem de pouca fé, vem cá. Amados, cremos ou não na palavra do Senhor? Olha o que diz a palavra. Os que não creem ficarão aterrorizados. Presta atenção, que é a palavra do Senhor que eu estou dizendo aqui. Olha o que diz Apocalipse 6, capítulo 12 ao 17. A visão de João, vendo Jesus falar com ele. Em seguida viu o cordeiro quebrar o 6º selo, houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então, os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Isso significa que aqueles que não são escolhidos e não forem eleitos por Jesus vão ser aterrorizados de tal forma que não vão conseguir nada. Agora, uma pessoa um dia me perguntou e eu falei, vou te explicar. Mas se a gente morrer, acabou, morreu tudo. Negativo. A pessoa vai para o inferno, e lá no inferno é tormento eterno. A pessoa quer morrer, mas não consegue morrer porque está morto. A destruição é carnal, é a carne. Mas o espírito vai ficar em tormento eterno, aterrorizados. Pessoas querem se esconder, não conseguem se esconder em lugar nenhum. Não, tem como. Mas Deus é assim mesmo? Ele castiga? Isso é condenação? É condenação. Sabe por que é condenação? Livre-arbítrio, direito de escolha. Você escolhe fazer o mal, vai pagar com o mal. Se você escolhe fazer o bem, vai receber o bem. É uma questão de hoje em dia. Se você é contra a lei dos homens, fizer alguma coisa, matar, roubar, você vai para a cadeia. Se você não fizer isso, você vai ter uma vida boa. No mundo espiritual, na situação espiritual de Deus com relação aos homens, é a mesma coisa.
A coisa vai acontecer para aqueles escolhidos, eleitos, vão estar com Jesus Cristo numa boa. Aqueles incrédulos que não crerem em Jesus Cristo, condenação eterna. Escolha. Questão de escolha. Mas, presta atenção. Tem uma solução. Porque para Deus sempre tem uma solução. Deus quer salvar a todos, por isso quer que todos aceitem seu perdão. Presta atenção, amados. Deus quer salvar a todos, por isso quer que todos aceitem seu perdão. 2 Pedro 3, 9 e 10, presta atenção que vai explicar. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Deus está querendo que você se arrependa dos seus pecados e se entregue a Ele. Dá chance ainda. Estamos neste período ainda. Estamos neste período ainda. De arrependimento. De procurar a salvação. De se reconciliar com Deus. De entender que Jesus é o caminho. E Ele morreu por mim, por você. E eu quero estar com Ele, porque Ele está para chegar. E como que Ele vai chegar? Ele diz aqui, porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. É uma nova terra e um novo céu que Apocalipse fala. O convite final de Jesus é que nos preparemos para a sua vinda. E nós temos que estar preparados. Apocalipse 22, 12, 14, 15 diz assim, escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Amados, olha só, eu venho logo, disse Jesus, vou trazer comigo as minhas recompensas, a vida eterna para você, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Então Jesus dá a chance de as pessoas lavarem suas vestes, ou seja, tirar seus pecados, reconciliar com Ele e entrar para o portão. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Todas essas pessoas que ficam fora do aprisco, do lugar que Deus tem nos preparado, serão destruídos. Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, venha. Presta atenção, amados, aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amados, Jesus dá de graça, você não precisa pagar nada. O que custa para você abrir teu coração e dizer, Senhor Jesus, eu quero essa vida. Eu quero ser escolhido, eu quero ser eleito. Quando o Senhor vier, eu quero estar contigo. Mas alguém pode pensar, e se eu morrer antes? Falamos da ressurreição. Vai ser ressurreto. Vai ser ressuscitado. E sendo ressuscitado, vai estar com Jesus. Da mesma forma. Agora, quem morre com Jesus, aí vai acontecer aquilo que eu falei aqui, que está na Bíblia. Vai ter destruição. Vai para o fogo eterno. Não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos uma vida santificada com Jesus para observar as coisas espirituais ao nosso redor e usufruir do que Ele nos dá hoje. O que Ele nos dá hoje. Ele pode resolver a sua questão financeira, sua questão de saúde, Ele pode dar uma vida abundante, porque Ele veio para isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Nós temos que estar junto, em família, buscando esse Jesus, porque quando Ele voltar, Ele vai encontrar as nossas roupas limpas, as nossas vestes limpas, sem pecado, para poder estar com o eleito com Ele. E quando chegar, vamos encontrar Jesus nas nuvens. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entenderam? Vamos buscar a santidade, o nosso arrependimento. Então vamos orar agora.
Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. É o momento de você dizer: Pai, perdoa os meus pecados. Está na hora de eu assumir um posicionamento na minha vida, porque eu quero ser eleito, quero ser escolhido. Vamos ficar em pé. Repita comigo. Coloque a mão no coração. Não tenha receio de fazer esse ato. É uma oração de contrição, de entrega a Deus. Se você acha que não deve fazer essa oração, não faça não, fica quieto. O problema é seu, não é meu. A palavra foi pregada, eu sei muito bem o que eu falei, o que Deus colocou no meu coração, o que nós mostramos na palavra aqui. Nós não podemos nos enganar, porque às vezes nós ficamos enganados com nós mesmos. Somos incrédulos, não queremos saber de nada, tocamos a vida do jeito que dá. Então, se é assim, será assim. Mas não, eu quero ter uma vida diferente. Então, se você quer ter uma vida diferente, transformada, ser escolhido, eleito pelo Senhor, orem comigo agora. Senhor Jesus, neste momento, quero entregar minha vida ao Senhor. Sou pecador, reconheço isso. Às vezes incrédulo, mas quero mudar. Quero ser transformado pelo Senhor, mas através da minha vontade. E agora declaro: rejeito todo espírito de incredulidade na minha vida, e pego agora o teu bastão de salvação, reconhecendo o sangue derramado do Cordeiro na cruz do Calvário. Limpa-me, Senhor, minha mente e coração, me fortaleça, me dê um espírito de coragem para eu vencer as barreiras da vida, e que eu possa resolver todas as questões pendentes no meu trabalho, meus negócios, na minha vida pessoal e na minha família. Ajuda-me, Senhor, a me fortalecer no seu Santo Espírito, e que eu possa caminhar cada dia mais contigo. Perdoa, Senhor, meus pecados. E eu agora aceito o Senhor Jesus como único Salvador da minha vida. Me proteja, minha casa, minha família, meus negócios. Eu oro porque creio no Senhor Jesus. Amém e amém. Nosso Deus, Paizinho querido, nós entregamos estas vidas como a minha vida nos teus pés, para que nós possamos viver na sua dependência, glorificando o teu nome e te buscando de todo o coração. Perdoa, Senhor, todas as nossas infantilidades, todas as situações que nos desagradam ao Senhor, e nos dê força para poder vencer nesse mundo tão cruel. Ajuda-nos, Senhor, a ser escolhido e eleito por Ti, porque vamos fazer o possível para estar diante de Ti, limpo e puro. Oramos em um nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.